Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso, estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque, veja só, à energia elétrica. O Cefet Petrópolis disponibiliza 35 vagas em cursos superiores via transferência externa e processo seletivo para portadores de diploma. Os interessados em participar da primeira Conferência Municipal de Turismo têm até hoje, segunda-feira, para fazer as inscrições no site da Prefeitura. O aplicativo Emovida, que tem como proposta valorizar a doação voluntária de sangue e facilitar a captação de doadores, já está disponível para download a partir desta segunda-feira. Em 2022, a necessidade de financiamento do governo aumentou 89% quando comparado a 2021 e chegou a 380 bilhões de reais. De acordo com a plataforma Radar, que avalia o nível de transparência dos municípios do estado do Rio, Petrópolis registrou uma queda de 20 pontos percentuais de 2022 para 2023. O diálogo com o objetivo de acompanhar a atuação das empresas e também as fiscalizações. Eu sou Richard de Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, ótima tarde para você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo. Mais um Correio Petropolitano Debate começando. Hoje é segunda-feira, início de semana. Vamos com muita informação para você. Nas nossas plataformas, Facebook e YouTube, você tem acesso à nossa programação ao vivo. Além disso, pode curtir, comentar e compartilhar o nosso noticiário. A gente começa a edição de hoje com uma notícia importante. O Cefet divulgou 2 editais referentes ao preenchimento de vagas em cursos superiores por meio da transferência externa e também da seleção de candidatos já diplomados. As vagas são para o primeiro período letivo de 2024. As inscrições para a transferência externa começam no próximo dia 4 de dezembro e seguem até o dia 15, pelo mesmo mês, no site da instituição. O processo seletivo vale para alunos regularmente matriculados em cursos de graduação reconhecidos pelo MEC na modalidade presencial, em situação de ensino superior pública ou privada, credenciada junto ao MEC. A taxa de inscrição é de R$ 30 e a isenção do pagamento também pode ser solicitada entre os dias 4 e 14 de dezembro. O Cefet Petrópolis disponibiliza 20 vagas, 5 para cada um dos seus cursos de graduação. São eles: bacharelado em engenharia de computação, bacharelado em turismo, licenciatura em física e licenciatura também em matemática. Já para a seleção de portadores de diploma de curso superior que tem interesse em fazer uma outra graduação na instituição, as inscrições devem ser realizadas entre os dias 8 e 19 de janeiro de 2024. A gente vai mudar de assunto e falar agora sobre uma outra questão e muito importante. Para isso, a gente vai chamar o Bloco Correio Político.
O destaque de hoje do Correio Político será, mais uma vez, a Prefeitura de Petrópolis e a transparência do governo. O nosso repórter Wellington Daniel vai trazer então essas informações para a gente por meio da plataforma Radar. É isso, Wellington? Foram dali que foram captados então esses dados para avaliar como está a situação da transparência em Petrópolis e, pelo que a gente viu, diminuiu bastante, né? Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. É isso mesmo, Richard. Dados do Radar da Transparência Pública apontam que a transparência do poder público em Petrópolis despencou de um ano para o outro, indo de 79,90% em 2022 para apenas 48,11% neste ano. A ferramenta é desenvolvida pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, o Tribunal de Contas da União e também outros tribunais de contas estaduais ali. A transparência da Prefeitura de Petrópolis despencou entre 2022 e 2023 de 82,90% para 64,61%, uma queda percentual de quase 20 pontos. Com o resultado, o Poder Executivo perdeu o selo prata, retrocedendo para o nível intermediário. No ano passado, ao ganhar o selo prata, o governo Rubens Bom Tempo, do PSB, comemorou e até homenageou servidores. Disse que iria trabalhar para obter os selos ouro e diamante, pois afirmou considerar a transparência valor importante para a atual gestão. Ainda apontou a questão como prioridade do governo. Na Câmara Municipal, a queda também foi grande, Richard, de 76,89% para 31,61%. O nível caiu de elevado em 2022 para básico em 2023. Os dados de Petrópolis também ficam abaixo da média nacional, que é de 58,02%, e estadual, 54,39%. E só para explicar aqui, são todas as instituições a nível nacional e todas as instituições aqui do Rio de Janeiro, ou seja, prefeituras, câmaras, os governos, o governo estadual e a Assembleia Legislativa. Em nota, a Câmara Municipal informou que um dos apontamentos feitos na pesquisa, 60% já foram totalmente sanados com a devida validação do Tribunal de Contas do Estado do Rio. Disse ainda que os demais estão em adequação. Destacou também a elaboração de um plano diretor de tecnologia e inovação em parceria com o Serratec. Já a Prefeitura, Richard, também demonstrou mais um problema na falta de transparência, que é muito comum na atual gestão. Não respondeu aos questionamentos da imprensa. São diversos pedidos de variados temas em que a assessoria de comunicação do município se recusa a responder e trazer esclarecimentos aos cidadãos por meio dos veículos de comunicação. Situação difícil, né, Wellington? Tanto pela Prefeitura, tanto por parte também da Câmara Municipal. Até porque a gente lembra, para quem está nos acompanhando, é uma obrigação dos órgãos públicos justamente apresentarem os recursos, onde eles estão sendo aplicados, em quais locais estão sendo aplicados e por que estão sendo aplicados daquela forma. E é impressionante quando a gente vê esse cenário de realmente desinteresse por parte da gestão pública em querer apresentar esses dados. Por que de tanto receio? Será que é tão difícil assim escrever uma nota para a imprensa falando a respeito sobre o tema? Se realmente fosse prioridade da atual gestão, o mínimo eles fariam, que é responder os e-mails, os questionamentos que são enviados. E a gente fala isso com extrema naturalidade pelo simples fato da quantidade de e-mails que a equipe aqui do Correio Petropolitano envia diariamente para a Prefeitura de Petrópolis e não obtém retorno. Fora, claro, os outros veículos de imprensa que também devem enviar aí os pedidos para a Prefeitura de Petrópolis e que também não devem receber essas respostas. A gente torce para que a fala da Prefeitura não seja somente a fala, mas que a gente possa acompanhar isso também durante a trajetória, durante o governo. Porque falar aquele velho ditado, até papagaio fala, mas realmente apresentar ali para a população o que é dever deles, isso está sendo muito difícil, como a gente consegue ver no relatório. Agora, Wellington, a gente muda rapidinho de assunto, a gente já falou um pouco sobre a política, mas hoje cedo aconteceu também um acidente na BR-040. Você acompanhou o caso, como que foi a situação ali no local? É isso, Richard. E a gente vai trazer, obviamente, cobertura completa, né, no Correio Petropolitano na TV às 6h30 da noite e também no nosso jornal impresso, Correio Petropolitano. Mas eu estive lá de manhã e foi um acidente realmente grave. O motorista, infelizmente, acabou falecendo no local.
A gente acompanha aí agora as imagens. O caminhão ele tombou numa curva e nisso ele acabou também pegando fogo. Então os bombeiros tiveram ali que atuar e o motorista infelizmente morreu carbonizado no local. Era um caminhão de combustível? Não, era um caminhão que transportava sal. Perfeito. Sal não iodado. E eu estive lá, né, como eu falei, o trânsito realmente estava com muita retenção. Segundo a Concer, foram 6 quilômetros de retenção. Então também foi uma manhã bem difícil para quem precisou ali utilizar a BR-040. Muita gente descendo dos ônibus, indo a pé, porque era perto ali da entrada do Duarte da Silveira, né? Então alguns foram a pé até a rodoviária, outros foram a pé até o próprio Duarte da Silveira mesmo, para tentar outra condução, não chegar tão atrasado no trabalho nesses 6 quilômetros aí de retenção hoje de manhã e, infelizmente, essa morte do motorista. Situação delicada, né? Me recordo, até há pouco tempo também tivemos um outro acidente fatal, mas já no sentido Juiz de Fora, né? Ali na altura de Areal, uma carreta também tombou, infelizmente o motorista também morreu no local, situação delicada. Tivemos agora também nesse fim de semana uma família que infelizmente também faleceu por conta de um acidente aí na BR-040, também na altura de Areal. A gente precisa ter atenção, cautela no trânsito, é sempre muito importante, a gente deixa esse recado para a população. Wellington, obrigado pelas suas informações, só para a gente deixar então aqui atualizado. O trecho de descida da serra então permanece em meia pista na altura ali do quilômetro 80 no sentido Rio de Janeiro, justamente por conta desse acidente. Wellington, obrigado pelas suas informações. Obrigado, Richard. Boa tarde a você, boa tarde a todos de casa. Permanece em meia pista, mas já está com a retenção bem melhor do que estava de manhã. Então, quem precisa passar pelo trecho já pode ficar mais tranquilo. É claro, sempre com muita cautela, justamente até por conta ali do local do acidente. Obrigado, Wellington. A gente comentou sobre essa questão dos acidentes, a gente fala agora sobre as carretas de grande porte que vão subir a Serra de Petrópolis pela pista da descida em operação que está prevista para ocorrer na madrugada desta quarta-feira, né? De terça para quarta-feira, na verdade, né? Virada de terça para quarta, entre meia-noite e 4 horas da manhã. A reversão da pista de descida vai exigir então a interdição total do trecho entre os quilômetros 80 e 102 no sentido Rio de Janeiro. A operação vai ser necessária porque os veículos de carga têm dimensões que impedem a passagem pela pista de subida, de traçado aí quase centenário. As equipes da Concer da Polícia Rodoviária Federal vão acompanhar a operação, que pode ser adiada caso não haja aí, né, condições climáticas ou favoráveis, né, operacionais favoráveis para realizar então essa operação. A gente ao longo da programação vai trazendo as atualizações para você. A gente sabe que também tem previsão do tempo aí para trazer e que pode impactar também para essa operação que vai acontecer então de terça para quarta-feira. E mais uma vez relembrando, todo cuidado é pouco por conta aí dos acidentes recorrentes na BR-040. Os interessados em participar da primeira Conferência Municipal de Turismo têm até hoje, segunda-feira, para realizar as inscrições no site da Prefeitura de Petrópolis. O evento vai ser no dia 28 de novembro, ou seja, amanhã, na Casa dos Conselhos Municipais Augusto Ângelo Zanata, de 8h30 da manhã até 1h da tarde. O tema central será qualificação da oferta turística. Para participar é necessário ter mais de 16 anos, podendo ser integrante ou não de entidades públicas ou privadas ligadas ao turismo. A conferência é uma realização da Prefeitura por meio do Conselho Municipal de Turismo, o CONTUR e a Secretaria de Turismo, em cumprimento ao Decreto 674 de 30 de outubro deste ano, publicado em Diário Oficial. Os trabalhadores do grupo previstos na programação vão ter então o objetivo de aprofundar as discussões sobre a qualificação da oferta turística nos eixos temáticos. Bom, vamos falar sobre esporte. Nosso repórter Gabriel Ratti já está aqui com a gente para trazer a atualização. Muita coisa no fim de semana, a gente comentou na semana passada, né, Gabriel? Sobre evento de mountain bike, partida de futebol. Qual que é o primeiro destaque para hoje? Boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Vamos começar falando sobre o Serrano, então? Vamos lá. O Serrano disputou o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca Série B1. A partida aconteceu aqui no estádio Tino Marotti, em Petrópolis, e terminou 0-0 contra o Duque de Caxias.
Agora o time joga fora de casa, dia 2 de dezembro, pelo segundo jogo e precisa da vitória. Tem que ganhar para ser campeão, porque a vantagem do empate é do Duque, que terminou em primeiro na fase de grupos. O treinador da equipe do Serrano, Jordi Blanco, conta um pouquinho como foi o jogo e quais as expectativas para esse próximo jogo da final. Hicimos un juego muy bom, muy completo, con mucha intensidad. Defensivamente, diría que fue el mejor juego da temporada. Jugamos contra un time muito bom, né? Pues, acabaram 2 pontos mais, mas foram os campeões da fase regular, não? Inicial. Então, significa que são um time muito bom, então é difícil de fazer gol. Acho que foi um jogo igualado, um pouco mais de geral o melhor para nós. Eu estou satisfeito com a performance do time, acho que lá temos que ir igual, vai ser detalhes, fazer um jogo mínimo como hoje, acreditar que podemos fazer gol como acreditamos hoje, acho que estivemos perto de poder ter feito um gol e se continuamos assim, fazendo um jogo assim, intenso, focados, não cometemos erros defensivos, solidários nas marcas, vamos ter nossas chances. Como o Jordi falou, o Duque de Caxias foi o campeão da primeira fase. Então não pode dar mole nesse segundo jogo, tem que vencer, tem que entrar alerta todo o tempo. Mas vale lembrar também que os dois já subiram para a Série A2, o maior objetivo de todos os clubes da B1, esses dois times já alcançaram, que é subir para a segunda divisão do Carioca ano que vem. Vamos acompanhar então como que vai ser esse jogo difícil para a equipe do Serrano, jogando fora de casa, tem que ganhar, ou seja, vai ter que se impor na partida para sair de lá com o título. Isso mesmo. Agora vamos continuar com o Serrano, mas vamos mudar de modalidade, vamos para o futsal feminino. As meninas do futsal feminino adulto terminaram a sua participação no campeonato estadual. Infelizmente não se classificaram para a próxima fase, mas saíram com vitória, saíram cabeça erguida, 7-6 contra o Cavaleiros Futebol Clube. E as 3 meninas do clube, elas contam um pouquinho como foi essa primeira experiência, já que foi a primeira vez que o Serrano participou desse campeonato adulto de futsal estadual. A gente conseguiu a vitória só nesse último jogo, né? Mas sim, foi uma experiência do caramba. Toda a força do clube tem incentivado a gente, ajudado a gente pra caramba. É a primeira vez que a gente está participando, só que ano que vem a gente quer vir com mais e com tudo. E é isso, vamos que vamos. É uma sensação muito boa, cara. Tô muito feliz por estar participando pelo Serrano esse ano. E a gente vai correr atrás, entendeu? Vamos correr atrás. Pena que a gente já tá fora, mas a gente vai correndo atrás e vai conseguir o que a gente quer. Muito gratificante, né? Nunca esperaria estar aqui hoje. Mas felizmente só ganhamos na última rodada. E é o pique. Ano que vem, vamos do mesmo jeito. Pra cima. É isso aí, né? Apesar da derrota, faz parte, é assim mesmo, futebol, qualquer modalidade é assim. E mais uma vez aí a gente deseja boa sorte então para as meninas do Serrano, do Leão da Serra. Quem sabe na temporada que vem o resultado não é melhor. Vamos mudar de clube? Vamos mudar de clube agora, vamos continuar com o futsal, mas vamos para o Correias. A equipe adulto masculina, ela se classificou para a semifinal. Após vencer o Maricá nesta última rodada por 4-0, a equipe do Esporte Clube Correias terminou na segunda colocação do Grupo B e avança para a semifinal do Campeonato Carioca de Futsal. Tá aí, a gente vai trazendo as atualizações então dos próximos jogos e, é claro, desejando boa sorte também para o Clube Petropolitano. Vai falar também sobre o mountain bike? Ou... Vou deixar para sexta-feira, que aí só saiu, por enquanto, o resultado da caminhada. Vou esperar sair do mountain bike e a gente faz um completão na sexta-feira. Então tá, é isso. Aqui é assim, ao vivo a gente traz a informação na hora, acontece ali. O jeito é esse. Gabriel, obrigado pelas suas informações. Sexta-feira ele volta trazendo mais um balanço completo com tudo sobre o esporte aqui na nossa cidade. Obrigado, Richard. Obrigado a todos. Veja só, abrindo a Semana Estadual de Redução de Riscos de Desastres, o governo do estado do Rio de Janeiro realizou por meio da Secretaria de Estado de Defesa Civil e também do Corpo de Bombeiros Militar um simulado de desocupação em comunidades vulneráveis no último sábado. Além da mobilização dos moradores de áreas de risco, o exercício testou o funcionamento de mais de 200 sirenes do sistema remoto de alerta e alarme instalado em todo o território fluminense. O porta-voz da Defesa Civil, Major Fábio Contreiras, fala a respeito sobre essa ação. O governo do estado do Rio de Janeiro está preparado para as chuvas de verão. Nesse sábado, a Secretaria Estadual de Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros do Rio coordenaram um grande simulado de desocupação em comunidades vulneráveis a desastres.
Além da mobilização dos moradores de áreas de risco, o exercício testou o funcionamento de mais de 200 sirenes do sistema remoto de alerta e alarme instalado em todo o território fluminense. O simulado faz parte do calendário de ações do Plano de Contingências do Estado, uma prioridade do governador Cláudio Castro e do secretário de Estado de Defesa Civil, o coronel Leandro Monteiro. A atividade envolveu cerca de 30 mil pessoas, incluindo moradores, voluntários e agentes de órgãos estaduais e municipais. Os alertas são fundamentais para evitar desastres causados por chuvas intensas. Em comunidades vulneráveis, as sirenes desempenham um papel crucial na segurança da população, antecipando as situações de risco e garantindo um tempo precioso para a evacuação rápida e eficiente das áreas afetadas, salvando vidas. É isso, é importante estar atento, preparado e, é claro, as capacitações são fundamentais, principalmente para esse período agora crítico de chuvas de verão. Toda a informação, toda a capacitação é importantíssima para esse período. E é claro que em casos de emergência, você deve ligar para o telefone 199 da Defesa Civil ou 193 para o Corpo de Bombeiros. O aplicativo Hemovida, que tem como proposta valorizar a doação voluntária de sangue e facilitar a captação de doadores, está disponível para download a partir desta segunda-feira. A plataforma está integrada ao Conect SUS e permite localizar a rede de saúde mais próxima e baixar a carteira do doador, onde consta ali o tipo sanguíneo e também a data da última doação. Em nota, o Ministério da Saúde destacou que a plataforma é gratuita e tem potencial para se tornar uma ponte entre os hemocentros da rede pública e possíveis doadores. A carteirinha virtual também é possível você conseguir pelo aplicativo. Nela você ainda vai ter as informações de saúde, tipo sanguíneo e a data da última doação. Ele também fornece um registro pessoal e útil em situações de emergência. Também é possível ter o histórico completo de doações, incluindo as realizadas, canceladas e agendadas. Ainda há a opção de fazer uma autodeclaração de doação de sangue para manter um registro do compromisso com a causa. Também são emitidos alertas sobre campanhas regionais e nacionais de doação de sangue, o que permite que as pessoas se envolvam em iniciativas de manutenção dos estoques de sangue nos níveis adequados. Também contam com as regrinhas básicas para você que quiser doar, ter ali aquele passo a passo de como realizar a doação, e que é também importantíssima, e você pode salvar até 4 vidas. Não deixe de baixar o aplicativo e tirar suas dúvidas e obter informações para você também ser um doador. A gente falou sobre Petrópolis e a gente fala agora sobre Teresópolis, porque a cidade foi destaque novamente no quesito transparência pública nos âmbitos da região e também estadual e nacional. O município alcançou 78,71% no índice do Radar da Transparência Pública 2023, divulgado pela ATICRON, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Na última semana, a média dos municípios brasileiros atingiu o percentual de 59,69%, e a média das cidades do Rio de Janeiro chegou a 54,39% no estado. A cidade subiu da posição 61 para a 5ª posição, levando em conta o Poder Executivo. Esse resultado torna, então, a Prefeitura de Teresópolis a mais transparente da região serrana em 2023. O desempenho da gestão, em relação ao índice divulgado no ano passado, que foi de 65,43%, subiu, então, para 78,71%. O prefeito da cidade enfatizou que a gestão criou uma força-tarefa para que Teresópolis se tornasse um dos municípios mais transparentes do estado, e que envolveu aí diversas estruturas, entre elas secretarias de controle interno e de ciência e tecnologia. Reforçando, o Radar é uma ferramenta desenvolvida pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, pelo Tribunal de Contas da União e pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, a partir do Levantamento Nacional de Transparência Pública realizado em conjunto com os demais tribunais de contas, além de outras entidades. Bom, a gente vai falar agora sobre Volta Redonda, porque as associações de moradores se reuniram com a secretaria na cidade para debater a segurança. Quem vai trazer as informações para a gente é a repórter Ana Luísa Rossi. Boa tarde, Ana. Quando que foi feita essa reunião? Olá, boa tarde para quem nos acompanha na TVC. Boa tarde, Richard.
Os representantes das associações de moradores de Volta Redonda se reuniram nas últimas semanas com a Secretaria Municipal de Ordem Pública, CEMOP, para discutir sobre a expansão do policiamento na cidade e também para a sugestão de pontos estratégicos na vigilância. O secretário da CEMOP, Tenente Coronel Luiz Henrique Monteiro, explicou que a expansão já foi definida com base na mancha criminal, levando em consideração os dados do Instituto de Segurança Pública, ISP. As viaturas irão rodar por todos os bairros com policiamento de 9 às 21 horas, que são os horários com maior incidência de crimes. Com isso, o patrulhamento será mais do que o dobro do número atual. É com você. Obrigado, Ana, pelas informações. A gente vai continuar acompanhando aí essa reunião com a nossa equipe do Sul Fluminense. Bom, vamos à previsão do tempo para esse início de semana. Bom, início de semana, é claro, todo mundo ali tem que ficar antenado a respeito da previsão do tempo para se programar durante a semana. O Eric, então, o nosso repórter Eric Portela, vai trazer essas atualizações para a gente. Eric, boa tarde para você. Segunda-feira, temperatura um pouco mais amena quando comparada à semana passada, mas que o pessoal também sempre pergunta, vai chover, não vai, vai fazer frio, vai fazer calor? Eu deixo contigo, Eric. Boa tarde, Richard. Boa tarde para você de casa que está nos assistindo. A semana já começou com o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para as nossas cidades de cobertura e outras regiões do Brasil. O aviso é de chuvas intensas e o grau de severidade se encontra em perigo potencial, que é a cor amarelo. Não é um nível tão elevado assim. Hoje aqui em Petrópolis, o dia deve permanecer encoberto por nuvens, a temperatura começa a sofrer uma ligeira elevação e não há possibilidade de chuva. Agora sim, vamos à previsão do tempo para terça-feira, dia 28 de novembro. Em Nova Friburgo, a terça-feira será de chuva a qualquer hora do dia. Os ventos no município serão fracos e a temperatura deve passar por uma ligeira elevação, variando entre mínima de 15 e máxima de 25 graus. Em Teresópolis, a temperatura máxima aumenta um pouco mais. Ainda assim, existe possibilidade de chuva. Os termômetros devem marcar mínima de 15 e máxima de 25 graus. Em Petrópolis, também há probabilidade de chuva, inclusive com possibilidade de raios e trovoadas durante a tarde. Os ventos no município serão fracos e a temperatura que deve passar por elevação vai variar entre mínima de 16 e máxima de 28 graus. Olhando para Paraíba do Sul, vocês podem ver que o dia será de chuva, também com possibilidade de trovoadas. Os ventos serão fracos na cidade e a temperatura passa por ligeira elevação. Os termômetros vão variar entre mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Partido Alferes, os ventos na cidade serão moderados durante o período da manhã. Também chove no município e os termômetros devem marcar mínima de 17 e máxima de 30 graus. Para finalizar, em Três Rios, não chove. O dia será de céu nublado e a temperatura estável. Os ventos serão de intensidade fraca e os termômetros vão variar entre mínima de 20 e máxima de 28 graus. Richard, quem sabe se a semana começar chuvosa, a gente não consegue aproveitar um fim de semana ensolarado, né? Tem que pensar pelo lado positivo. Tá certo, Eric. A gente vai trazendo então essas atualizações a respeito da previsão do tempo ao longo da semana. Obrigado pelas informações. Eu que agradeço. A gente vai agora para Brasília, até porque nessa segunda-feira o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve fazer a indicação, então, de Flávio Dino, ministro da Segurança Pública, para o Supremo Tribunal Federal, o STF, além de Paulo Gonet também para a Procuradoria-Geral da República. A questão, essas indicações têm gerado, digamos assim, desconforto para o então ministro e também para o presidente. O nosso repórter Rodolfo Lago está lá em Brasília, acompanha esse caso e vai trazer essas informações para a gente ao vivo. Rodolfo, muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. A indicação de Lula, como então, do Lula para
para o STF, né, para o Supremo Tribunal Federal, o nome de Flávio Dino como indicação não gerou muitos efeitos positivos nessa relação, né? Boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde aí a vocês todos aí que nos assistem. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Pois é uma indicação que tem uma boa quantidade de polêmica, né? Porque, enfim, o Flávio Dino, com aquele estilo lacrador dele, né? Ele incomoda boa parte ali da oposição ao governo, né? Então, é um nome que chegou-se a imaginar que poderia ter dificuldades aí para ser aprovado pelo Senado, né? As indicações para o Supremo, elas precisam ser sabatinadas e aprovadas pelos senadores. Então, existe esse temor aí com relação a essa indicação. É bom a gente lembrar que o governo já teve uma derrota quando fez uma indicação para a Defensoria Pública da União há um tempo atrás. Mas o governo está calculando que não, que terá os votos necessários, e então o presidente Lula resolveu insistir no nome de Flávio Dino, que é o nome da preferência dele, né? O Flávio Dino, assim, então, derrota o outro nome que estava aí sendo cogitado, que é o advogado-geral da União, o Jorge Messias. Flávio Dino tem dois padrinhos importantes aí dentro do Supremo, né? Ele é o nome preferido dos ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Mas como a gente sabe que esse ambiente lá no Senado anda meio conturbado, né? Nas relações aí do governo com o Senado, do Senado com o Supremo também, né? A gente vai, enfim, precisar prestar muita atenção para ver realmente se o nome do Flávio Dino é palatável, vai ser aceito bem lá no Senado. Já no caso lá do Procurador-Geral da República, do Paulo Gonet, aí ele tem um perfil um pouco menos polêmico. Ele é um procurador mais garantista, ele é do grupo que lá dentro da Procuradoria-Geral da República é chamado de pavões, né? Que são os procuradores mais ligados à linha do ex-procurador-geral da República, Geraldo Brindeiro, que é uma linha mais moderada, enfim. Lula preferiu esse ao nome do Antônio Carlos Bigonha, que é do outro grupo, que é conhecido lá na PGR como os tuiús. Os tuiús são mais agressivos, mais punitivistas. O problema, no caso, embora o Bigonha tivesse o apoio do PT nessa disputa, é que o pessoal da Lava Jato ali, Deltan Dallagnol, esse pessoal, era mais ligado aos tuiús. E o Lula tem a experiência pessoal ali com a Lava Jato muito complicada por causa da condenação, da prisão que ele sofreu. Então, nesse momento, parece que essas coisas pesaram a favor do Gonet e contra o Bigonha, no caso da Procuradoria-Geral da República. Tá certo. Rodolfo, até falando ainda um pouquinho sobre Flávio Dino, a indicação dele ao STF, até mesmo o presidente do PL, o Carlos Portinho, comentou que faria de tudo aí a respeito para conseguir tirar essa indicação, né? Pois é de fato uma indicação que traz essa polêmica por causa, enfim, dessas relações. A gente viu várias vezes o Flávio Dino sendo convocado para audiências públicas, né? E ele, enfim, ironizar os parlamentares de oposição. O clima foi ali ficando meio complicado. E quando houve lá aquela questão lá da Defensoria Pública da União, que o Lula indicou o advogado Igor Roque e o Senado rejeitou a indicação, isso daí foi dito, alguns senadores, Flávio Bolsonaro, por exemplo, foi um que disse isso, que aquilo era um sinal para o Lula de que ele devia pensar muito se viesse de fato a indicar o Flávio Dino para esse cargo. Agora, recentemente teve toda aquela confusão ali com o Flávio Dino por conta da história da mulher do
do chefe do Comando Vermelho no Maranhão, que teve em audiências dentro do Ministério da Justiça, né? Enfim, todas essas coisas certamente serão exploradas, mas o governo calcula que vale a pena correr esse risco, que ele vai ter os votos necessários para ser aprovado lá no Senado. É o que a gente vai ter que ver agora, né? Perfeito. Tá certo, Rodolfo. A gente vai trazendo então as atualizações ao longo aí da semana e também após as sabatinas e a votação no plenário do Senado. Obrigado então, até. Obrigado, Rodolfo, mais uma vez conversando com a gente de Brasília. Lembrando que mais uma vez então as indicações passam pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, do Senado e depois vai ao plenário. Em 2022, as despesas do governo federal tiveram um impacto maior do que as receitas das finanças públicas. A necessidade de financiamento líquida do governo geral foi de 380 bilhões de reais, apresentando um aumento de 89% em relação a 2021. Esse resultado deveu-se, então, principalmente ao crescimento de 20,4% da despesa total em contraposição a um aumento de 16,6% das receitas computadas nos 3 níveis dos governos. Os dados são das estatísticas de finanças públicas divulgadas pelo IBGE. O comportamento das receitas deve-se, então, à variação positiva maior por parte dos componentes, que são eles: a arrecadação de impostos, que cresceu 13,3%, contribuições sociais, que também aumentaram 13,7%, e outras receitas que aumentaram 36%. Apenas impostos sobre o comércio e transações internacionais apresentaram uma queda, justificada pela redução da taxa de câmbio e também da alíquota efetiva do imposto de importação. Bom, o Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido. Na volta, nós vamos debater a energia elétrica e trazer atualizações da comissão especial que foi criada na Câmara Municipal para acompanhar o caso. O intervalo é rápido e a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta. A gente vai dar início agora à nossa entrevista. Hoje aqui no estúdio com a gente ao vivo nós temos o vereador Marcelo Lessa para falar sobre a energia elétrica e que já tem sido um problema em Petrópolis ao longo de todo o ano de 2023. Vereador, primeiramente, obrigado pela presença. Seja muito bem-vindo aqui ao Correio Petropolitano Debate. Eu que agradeço a oportunidade. E é um tema de suma importância. O último final de semana aí foi desastroso para a nossa cidade. Milhares e milhares de famílias ficaram sem energia elétrica. Foi muito complicado. Bom, vamos começar então trazendo um pouquinho antes dessa situação aqui em Petrópolis, desse último fim de semana, vereador, porque já foi realizada inclusive uma audiência para falar sobre esse tema, sobre energia elétrica, restabelecimento dos serviços, poluição visual, e também foi criada uma comissão especial justamente para avaliar, para fiscalizar esse cenário aqui em Petrópolis. Queria que você falasse um pouquinho como que anda justamente essa comissão. Então, vamos lá. Essa comissão, ela foi agora, já foi feita pela Câmara, já temos os nomes já nomeados, que sou eu o presidente, o vice-presidente Ingo Rames, o vereador Fred, vereador Peralta e vereador Marcelo Chitão. Por que eu fiz essa comissão? Porque eu já trabalhei na telefonia em 1997 até 2001, eu trabalhei na telefonia. Foi um momento que eu aprendi muitas coisas. Na verdade, eu falei 1997 a 2001, exato. E aí a gente tinha um serviço que era completamente diferente. Naquela época, por exemplo, você tinha uma instalação e uma retirada, uma RET no caso. E aí você ia até a localidade, fazia a RET, que é a retirada, e ia até a localidade do novo endereço e fazia ali uma nova instalação, né? E aí foi passando os tempos, nós fomos vendo que ficou para trás a fiação. Não fizeram mais as retiradas, mudou o nome da empresa, mudou para Oi, e aí foi um desastre. Para você ter noção, tem fio que está no poste há mais de 20 anos. Tem em torno aí de 80%, de 70% a 80%, eu falo com certeza, de fiação parada nos postes da cidade. Isso trazendo transtorno para as pessoas, para os pedestres. Há pouco tempo caiu uma pessoa de moto em Correias. O caso de um fio desse, onde eu vejo um fio desse eu paro, tento retirar. Inclusive em Correias, na Estrada Mineira, pegou fogo por 2 vezes. Você ficou sabendo? Sim, por 2 vezes pegou fogo. As empresas foram lá, fizeram o serviço, deixaram a fiação toda, literalmente, completamente jogada no chão.
E aí eu passava, fiz diversos pedidos, nada foi feito. E aí, um belo sábado, eu fui até a localidade, arrumei uma escada emprestada, subi no poste, cortei toda aquela fiação, ao menos para deixar as pessoas entrar ali no ponto de ônibus, para ter o direito de passar, pelo menos. E aí aquilo foi me entristecendo demais. E eu falei, poxa, eu tenho que tomar uma decisão. Conversei com o meu jurídico, fiz uma audiência pública, que foi muito boa, que foi um sucesso aquela audiência pública, e agora nós vamos começar a colocar em prática. Né? E de fato, eu entendo um pouco, né? Não vou falar que eu entendo tudo, mas eu entendo bastante desse assunto. E no caso da Enel, ela que é a grande culpada de tudo isso, porque ela é a gestora do poste, né? Ela que ganha o dinheiro para as empresas entrarem ali. Era para ter só 6 empresas, hoje tem mais de 18 empresas ali no poste, passando ali, ou seja, 18 empresas que estão ali. Será que essas empresas pagam impostos para a prefeitura? Será que essas empresas estão com documentação em dia? Será que essas empresas estão prestando um bom serviço? Então fica complicado. Então são duas grandes culpadas, né? Primeiramente é a Enel, né? E segundamente é a empresa Oi, que é a detentora de a grande maioria desses fios parados em Petrópolis. Na semana passada, por exemplo, foi um momento de muita tristeza para mim. Diversas pessoas ligando, poxa, eu tô um dia sem luz. Aí tu correr atrás. Tô a 2, tô a 3, tô a 4. Eu perdi tudo dentro da minha casa. E eu não tenho condições de comprar. Porque eu trabalho do meu máximo, meu dinheirinho, ele já é todo reservado, todo programado para quê? Para me manter a minha família. Para me pagar minha luz, para me pagar minha água, para me fazer minhas compras, pagar o colégio do meu filho. E aí eu estou sem dinheiro. Eu não sei o que eu vou fazer. E são coisas caras que você guarda na geladeira. É uma carne, né? Que é o mais caro, é uma carne. Inclusive, até aqui no Correio Petropolitano Debate, a gente comentou, na rua Rei Maros, no Alto da Serra, a luz só foi restabelecida completamente na terça-feira, né? Foram sábado, domingo, segunda, terça-feira, e infelizmente uma das famílias perdeu a insulina. Conversei com um dos moradores da região, o André, ele explicou para a gente a situação e a esposa dele é diabética e utiliza a insulina, perdeu toda a insulina, é fornecida pelo SUS para eles, e ele comentou, infelizmente eu não tenho como comprar. A gente sabe que o valor não é barato e até mesmo vendo a economia hoje que nós passamos, o quanto que não é custoso para você manter uma casa. Então a situação é muito delicada. A gente já conversou diversas vezes até com outros parlamentares, secretários de Estado, justamente para falar sobre essa problemática da energia elétrica. Vereador, como que está sendo agora esse levantamento de dados da comissão? Alguma empresa já respondeu, já deu algum retorno para vocês? Olha só, a comissão ela já foi montada, instaurada pela Câmara. A partir de amanhã a gente vai começar os trabalhos, vai dar o início aos trabalhos. E aí a gente vai fazer um rito para a gente fazer todo esse processo, para a gente não pecar, para que a gente chame o Ministério Público para ajudar a gente, para que a gente fique forte, né? Que a gente fique forte. Inclusive também eu fiz um pedido para o governo do estado do Rio de Janeiro por ofício, não tem nada a ver com a comissão. Fui pedir para intervenção, né, na empresa. E hoje eu vi, agora há pouco, passou na televisão, fiquei até satisfeito. O deputado Max Lemos foi o único deputado, a princípio, que eu vi ali de imediato, ele pedindo uma CPI. Vai abrir uma CPI para fazer investigação dessa empresa. Essa empresa está em final de contrato. Então ela agora vai sugar tudo que ela pode, vai sugar tudo, e aí quem vai ficar na pior somos nós. Então acho que o governador do estado do Rio de Janeiro, ele já por tudo isso que está acontecendo, por a CPI que está sendo montada, por essas pessoas que estão sendo lesadas, por milhares de pessoas sendo lesadas no estado do Rio de Janeiro, ele tem que entrar e romper com esse contrato de imediato, contratar uma empresa emergencial que venha suprir a necessidade do povo. Né? E a comissão, a gente vai manter transparência, a gente vai estar atualizando aqui o Correio do Amanhã, a gente vai estar colocando ali no portal de transparência da Câmara, para que a gente possa ter uma transparência bacana e a gente começar agora de fato nos trabalhos, que vai ser começado agora de fato a partir de amanhã. Vale lembrar que a comissão especial tem prazo de 180 dias.
e a gente vai continuar acompanhando em caso. Vereador, só uma questão a respeito da sua fala, é que os contratos, por exemplo, com o Enel e Light, por exemplo, eles são do governo federal, são da Anatel. Né? E justamente por isso que acho que o Rio de Janeiro não pode romper esse contrato, né? Pode fazer ali uma solicitação, Sim. cobrar do governo federal justamente esse rompimento, mas envolve também questões de insegurança jurídica, enfim, a gente sabe que a situação é complicada quando envolve essas questões, concessões e também licitações. Vereador, você comentou logo no início da entrevista que você já atuou nessa área e que justamente entende um pouco a respeito do assunto. Que solução poderíamos ter hoje, então, em Petrópolis? Então, primeiramente, eu acho que a minha comissão, a nossa comissão, eu vou propor uma frente ampla de trabalho. Porque a empresa Oi, ela fala que não tem dinheiro. Eu vou pegar as empresas de Petrópolis, vou chamar eles para a gente conversar, tudo isso vai ser transparente, para ver se a gente consegue montar uma equipe, pelo menos uma equipe, para que a gente possa vir fazendo a varredura e fazendo a retirada dessa fiação no primeiro momento, para a gente dar mais espaço, dar qualidade de trabalho, até mesmo para a nossa fibra daqui, ela chegar com qualidade aqui, não ser rompida. Então, no que eu entendo hoje, a gente tem aí cabos metálicos, muito cabo metálico parado. Então isso nos atrapalha demais. Então esse é o primeiro fator que eu vou fazer e propor para a nossa comissão. Porque esses fios parados, ele traz um transtorno tão grande que você olha para o poste assim, aquele amaranhado de fio, e aí eu fico triste de saber, que eu sei o que estou falando, que os fios estão ali parados, trazendo poluição para uma cidade tão bonita como a nossa, que depende do turismo, que depende de alavancar, que a cidade é tão bacana, histórica, e a gente vê aquilo tudo feio, os fios caídos, uma falta de respeito com a população, com os usuários. Então, esse fato eu vou entrar firme nele, e sabendo que eu tenho a certeza do que eu estou falando, que a fiação está parada e dando transtorno para o povo, para que não venha mais pegar fogo, para que as pessoas não venham ficar mais sem energia. Agora, vereadora, aproveitando então esse caso, você comentou sobre uma frente ampla, essa frente ela seria com as empresas, junto com o Ministério Público, outros parlamentares? Eu vou convidar o MP para fazer parte, porque a gente sozinho nós não vamos ter força. O MP abraçando a nossa causa, uma causa séria, uma causa que vai defender o direito do povo, pode ter certeza que o MP vai estar junto com a gente. E aí a gente chama as empresas, tenta de alguma maneira, se pela lei puder fazer isso, poxa, a pessoa doar um funcionário, doar outro funcionário, de um veículo, e aí cria uma equipe eles mesmos pagando, porque eles, com os fios, né, sem a fiação parada, já é um ganho para eles. Que eles perdem dinheiro por causa disso. Porque do que a fiação está parada, na minha época, pô, era tudo esticadinho, você tinha lá o fiscal que ia lá, que fiscalizava, se estivesse errado você voltava na localidade, para você fazer a instalação novamente correta, não tem mais isso. Então se a gente conseguir retirar essa fiação, o que vai acontecer? Aquele próximo IRLA que está indo ali para fazer uma ligação, seja de telefone, seja de internet, seja de uma antena de cabo, né? Ele vai ter espaço para trabalhar. Para ele é mais viável juntar uma equipe para que a gente possa fazer a retirada do fio sem esperar a Oi, né? Que se for o caso a gente vai ter que botar na justiça, né? Mas se a gente puder já ir adiantando que é bom para os empresários que ali usam o poste e também para o povo. Então vai ser muito bacana isso. Eu já vejo isso um ponto positivo. Se eles realmente eles estão interessados em retirar os fios, até que quem que está muito assim, se entusiasmou muito com o assunto. Então pode ter certeza que é um dos caras que vão colocar ali uma equipe para retirar o fio. Porque ele falou que perde dinheiro. A fibra é caríssima. Arrebentou uma fibra, você não é ali que chega igual o telefone, que vai ali, amarra o FE e tal, estica, passa uma fitinha isolante e dá para funcionar. Não, a fibra você tem que deslocar equipamento, bota no chão, solda, é caro para fazer. Vereador, aproveitando essa situação da chuva do último fim de semana, a gente sabe que o período de verão está chegando, as chuvas, consequentemente, a grande preocupação é de não repetirmos, né, não termos esse cenário mais uma vez,
de diversas localidades sem energia elétrica e sem uma previsão para o restabelecimento da mesma. A comissão também pretende avaliar ou fiscalizar justamente esse ponto que se trata, por exemplo, da poda de árvore. Muito bom esse assunto. Sempre aborda uma questão, a Enel fala que não é responsabilidade dela, a prefeitura fala que não é responsabilidade dela. E fica naquele jogo, não é minha, e quando a gente vê, o resultado é a queda da árvore justamente em cima da fiação, e aí você tem a interrupção do trânsito, aí você precisa, de alguma forma, deslocar uma equipe, são diversas localidades que ficam aí sem energia elétrica, e volta todo esse cenário que a gente está acompanhando. É um dos objetivos também da comissão avaliar esse cenário, como que a Câmara, e o senhor mais especificamente, tem cobrado para que a prefeitura ou até a própria Enel, de alguma forma, realize esse serviço. A Enel é uma empresa que não respeita a população. Para você ter noção, a gente tem diariamente diversos lugares que eles sabem que vai acontecer. Os moradores nos ligam, a gente vai até o local, fotografa, faz o ofício, manda por e-mail, não responde. Eles não respondem o nosso e-mail. E o grande causador disso tudo é eles, porque eles não fazem a preventiva. Eu lembro quando eu era menor, passava lá, era lá a Serge. Pô, que empresa boa. A Serge, todo ano, ela fazia uma manutenção, ela fazia toda a troca da fiação, ela fazia manutenção periódica, trocava poste, tivesse que trocar. Até hoje nós temos poste de trilho de trem na cidade de Petrópolis. Diversos lugares. Dá choque, pode passar a criança ali e morrer a criança. E nós já fizemos, eu tenho várias vezes, eu tenho que agradecer uma pessoa, os funcionários. Eles não têm culpa. Muitas vezes não tem ferramenta, não tinha motosserra no final de semana, a Condep teve que emprestar para eles. Nem motosserra eles tinham, que eles têm que ter. Os funcionários estão ganhando muito menos. Enxugaram o quadro. Diminuíram a mão de obra na rua. Diminuíram a manutenção. Não fazem a prevenção. Uma empresa que, literalmente, ela não tem a mínima condição de ficar no Brasil e na nossa cidade. A gente não quer ela aqui. Só que a gente vai ter que combater, né? Se ela fizesse pelo menos o dever de casa, o arroz com feijão, que seria, responder os nossos ofícios, que o ofício está respondendo é o povo. O povo liga, o mato já está aqui no fio, vai chover, nós vamos ficar sem iluminação. O pessoal do contorno, era simples de resolver. Eu fui lá há 1 ano e meio atrás no contorno, pedi para trocar a fiação toda, botar aquela fiação nova, que agora ela vem toda com plástico. Pode bater uma árvore ali, bater um galho, ventar que não vai dar choque, não vai dar curto, não vai ficar sem energia. É simples de resolver. Lá perto da minha casa mesmo, você vê aquele fio de cobre ainda, isso não usa mais. Por que acaba a luz? Dá aquela ventania, dá a chuva, um fio bate no outro, acaba a energia. Quando não é uma queda de árvore, quando não é ali um acidente bem grave, com uma árvore bem grande que cai sobre ali, mas é diferenciado. Por exemplo, esse efeito de você cair poste e ficar aí 2, 3 dias, foi por falta deles de fazer a manutenção. A gente sabe que está havendo ali o problema. Aquela árvore vai cair, vai trazer um transtorno. Pode ter certeza que diversos colegas nossos fizeram ofício para essas localidades. Inclusive o Júnior Paixão, que é lá de Secretária, né? Que foi um lugar que afetou demais. Em Itaipava, prédio sem energia. Uma banana desarmada. Fui lá, fotografei. Poderia ter alguma coisa mais para frente, mas interrompia para frente, para trás deixava com luz, até aquelas pessoas que tá para trás, pelo menos elas teriam energia. Mas não. Eles não parece que não sabem o que estão fazendo. Vereador, você pretende também cobrar do município um pouco mais de ação também, até justamente por conta desse trecho, porque a Enel fala que ela pode sim fazer a poda da árvore a partir do momento que a árvore atinge a energia elétrica. E, do contrário, essa responsabilidade seria da prefeitura. A gente vê que, infelizmente, também há outros pontos aí com quedas de árvore. Os próprios boletins da Defesa Civil mostram o nível de ocorrências aqui em Petrópolis. Me recordo, no início da semana, que foram 71 ocorrências até as 10 horas da manhã.
Dessas 71 ocorrências, 53 foram relacionadas à queda de árvore. A gente entende o temporal, a chuva forte, a previsão, né, de ventania, mas também é preciso um trabalho justamente preventivo. E é lógico, consequentemente, futuramente essas árvores podem atingir a fiação à energia elétrica. Como que está sendo a cobrança também por parte do município? O que acontece? A Condep, ela também, eu tive conversando com o presidente da Condep, ele está com muita dificuldade também com a Enel. Que tem poda que a prefeitura tem que fazer, ele depende deles. E aí, como fica? Mas por que depende deles? Porque eles têm que desligar a energia para poder fazer a poda da árvore. E eles, muitas das vezes, estão deixando para lá e não vão, tem que ficar em cima. Então, isso é um também dos fatores que a Condep, eu até respondo por eles aqui, se ele está sabendo. Porque eu tenho diversas árvores, tenho no Morém, que eu já pedi, tem no Valparaíso, tem no centro. Uma outra coisa que você falou em relação à árvore. A gente tem que... A cidade é tombada. E no centro tem diversas árvores que até para você fazer uma foto você não pode fazer. Você tem que ter autorização. Do IFAM. E aí, eu vou dar um exemplo. Perto do Palácio de Cristal, naquela avenida ali, indo para o Bingen. Ali nós temos Alfredo Pachá, né? Ali é um caso grave, que eu vou também botar na nossa pauta, que são árvores, toras de árvores enormes. E ali, quando cai, leva o muro embora. E aí você tem que fazer uma licitação, a rua fica em meia pista. Então são coisas também para a gente colocar nesse debate. Não é fácil, porque tem o IFAM, que o IFAM pega em cima, e aí muitas das vezes a cidade que paga, por exemplo, uma obra que poderia economizar um dinheiro para investir em outras coisas, você tem que fazer um muro de contenção, porque a Condep tentou ali cortar, fazer a poda da árvore, né? E aí não conseguiu. Uma coisa também que é muito importante, a gente também tem que fazer um pedido para a Condep, né? O prefeito, para que a gente possa colocar uma pessoa especializada em poda. Para que a gente venha fazer poda assassina, né? Para que a gente venha preservar também, saber onde você pode efetuar ali a poda, né? Que a gente também tem que preservar o nosso meio ambiente. Com certeza. Então, tudo isso é uma situação que a gente tem que avaliar bem para a gente não pecar, né? Com certeza. Vereador, sobre esse tema, alguma outra informação talvez importante que a gente não tenha comentado que gostaria de ressaltar? Cara, é importante que a gente pede a essa empresa porque ela venha ter respeito com a população, que as pessoas não venham mais ficar sem energia, que as pessoas não percam mais o seu mantimento nas suas casas, que dão um duro para comprar, perde também geladeira, perde fogão, perde televisão, porque vocês, Enel, não têm responsabilidade nenhuma com o povo. Tá certo. Vereador, obrigado pela presença aqui com a gente, por trazer esclarecimentos a respeito sobre esse tema e também para falar um pouco a respeito da comissão especial que foi instaurada na Câmara. Eu que agradeço a todos vocês e muito obrigado mesmo, de fato, pelo convite, né, de estar aqui participando. Estou sempre à disposição, a gente coloca o nosso gabinete à disposição do canal, tá? Maravilha. Muito obrigado e as portas estão sempre abertas. Eu que agradeço. Para você que está em casa nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h, ao vivo, e você é sempre o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã. Um bom jornal tem que ser direto,